Boa noite, tudo bem? Já ia me apresentando, né? Que a gente vai fazer a live com o Dr. Paulo Liberalesso e todo mundo já conhece ele, então vou começar me apresentando. Antes de falar um pouco sobre o Dr. Paulo, né? Durante a live eu vou estar sempre falando sobre o professor Paulo, porque ele tem uma habilidade incrível de nos ensinar. Ele tem um doutorado, ele é mestre, mas ele é um professor, além de tudo isso, ele é um professor incrível. Então, eu tô com a honra de estar com o doutor aqui. Deixa eu... Ô, professor, tudo bem? O professor tá entrando. Oi, Dani. Oi, como é que tá meu áudio, tá bom? Pra mim tá ótimo. E o meu? Ah, que bom, tá perfeito, perfeito. E o meu vídeo? Se tiver feio é porque sou eu mesmo. Oh, meu Deus, recebeu altos elogios hoje, né? Você viu, né, menina? Eu Eu quase que apaguei aquilo lá, foi por pouco. Eu tava apaguei falando. nada, é tão raro de alguém falar que a gente é bonito. Eu coloquei um monte de coraçãozinho pra moça que falou. Oxe. Professor, obrigada pela oportunidade da gente conversar aqui. Eu que agradeço, E, Dani. Eu que agradeço. Você sabe que eu vou te falar que eu conheci tua página quando você me chamou para esse bate-papo aqui. Eu adorei sua página, menina. Eu fico agora escaneando ela para roubar coisa para pôr na minha. é que eu não consigo visualizar as coisas em imagem, então eu faço vídeo de tudo. Para mim é muito mais fácil fazer um vídeo que uma imagem. Não, e A para a gente imagem... entender também, né? Nem se compara. Vídeo para você poder entender o que a pessoa está explicando é tudo, né, menina? É fantástico. Ô, professor, eu queria aproveitar que o pessoal está entrando para entrar num assunto, só para introduzir aqui, né? Ok. Que eu sou engenheira. Eu me meti nessa área da análise do comportamento, principalmente para aprender as questões por conta do meu filho, mas eu sempre bato muito o pé que a gente que é de outras áreas, nós temos obrigação de entender a análise do comportamento, entender sobre autismo e levar isso para a nossa área, para desenvolver tecnologia. Se você é da área de direito, levar isso para a questão do direito. Nós, pais, temos obrigação disso. E, por exemplo, eu Perfeito. estava vendo uma pesquisa que eu fiquei apaixonada mostrando sobre o eye scan, aquele uso Sim. da cirurgia Da pupila. refrativa. Sim. E eu fiquei apaixonada. Gente, isso daí eles estão usando para ver a precocidade do autismo, Do né? autismo. Mas, Dani, você sabe, eu vou usar isso que você falou e vou colocar um pouco mais em cima. Você fez uma ideia de trazer a análise do comportamento para a sua ciência. Mas eu acho, honestamente, que tem uma coisa que é mais importante do que isso, que é você levar outras ciências para a análise do comportamento. Eu sempre falo isso. Quando você tem quase todo mundo que faz aba, quase todo mundo não digo, mas a imensa maioria é tudo psicólogo, tá certo? Você concorda que psicólogo só pode pensar com cabeça de psicólogo? Psicólogo não pode pensar com cabeça de bombeiro. Eles tiveram uma formação, eles aprenderam um monte de coisa, eles leem as mesmas coisas, tal, dentro das suas especificidades, mas um psicólogo pensa com cabeça de psicólogo. Quando um fonoaudiólogo estuda análise do comportamento, ele pensa com cabeça de fonoaudiólogo. Então, a leitura que ele faz daquilo é totalmente diferente. Hoje, na nossa discussão aqui, eu acho que nós vamos ter um exemplo bem claro, porque eu não sou psicólogo e você não é psicólogo. Eu não entendo quase nada de psicologia e você muito menos. Então, a visão que a gente vai ter sobre a análise do comportamento aplicada, ela é uma visão que só eu, como médico, posso ter e só você, como engenheira, pode ter. Então, eu quando vejo outras profissões estudando análise do comportamento, eu acho que a contribuição que isso tem para a aba, menina, é gigantesca. Agora está numa vibe muito legal de muitos educadores físicos estudando análise do comportamento. Meu, isso é de uma importância, é de uma grandiosidade, porque o professor de educação física, ele só pode pensar como professor de educação física. Então, a contribuição que ele tem para dar para a análise do comportamento é gigantesca. E essa democratização da aba que tem acontecido no Brasil é muito legal. É muito legal para a ciência da análise do comportamento.
convenhamos que um dos maiores estudiosos ultimamente disso é o dono do Instagram, do Facebook, do Google. Eles são Não é? ótimos nisso. Menina, análise do comportamento é um negócio que eu acho que tinha que pôr na caixa d'água. Todo mundo que começa a estudar análise do comportamento fica melhor, porque ele é melhor para gerenciar pessoas, ele é melhor para gerenciar o seu próprio comportamento, ele é melhor para gerenciar o seu casamento. Todo mundo que entende análise do comportamento passa a ter um comportamento melhor. O comportamento animal, por exemplo, o meu filho, ele treina cachorro para competição. Sabe o que acontece ali? Aba pura. Aba pura. Totalmente. Todos os preceitos... Pavlov. Todos os preceitos da análise do comportamento é aquilo lá. Então é muito bonito de você ver um animal aprendendo, de você ver um ser humano aprendendo com técnicas muito refinadas da análise do comportamento. Eu acho isso encantador, encantador. E, doutor, só mais um pontinho nisso para a gente entrar nas discussões aqui. Sabe que nossa live vai começar hoje e vai acabar amanhã, né? Porque a quantidade de tema que você mandou para discutir... Só uma coisinha, que assim, eu tento recrutar pessoas da área de tecnologia e engenharia para a gente pensar, não é recrutar de contratar, não é para a gente pensar. Porque eu fico pensando, por exemplo, o PEX. Gente, a gente tem tanta tecnologia de machine learning, dessas coisas. Imagina um PEX com predição, que a criança já tem ali a linguagem, várias coisas. Temos que pensar nisso urgentemente. Não, PEX com figurinha de coisa não rola. Não rola, porque as crianças hoje não querem mais figurinha de papel. Aquilo é totalmente aborrecido, é totalmente chato para elas. Agora, você mete isso dentro de um programa computacional, a criança, só pelo fato de estar dentro do celular, ela já se encantou com aquilo. Isso é muito, muito, muito legal, muito legal. Nossa. Doutor, e com predição, né, com GPS, por exemplo, ele está numa posição, ele já tira do princípio que certas palavras vão vir, certas ideias, certas coisas vão vir, né? O que você ou se ele entra no banheiro, ou se ele entra no banheiro, já seleciona figuras relativas aonde ele está. Não tem por que você mostrar prato se a pessoa está no banheiro, né? É fantástico isso, fantástico isso. Doutor, vou começar aqui com a listinha. Vamos aqui para a primeira, né? Aqui, ó. O que é memória de longo prazo e uma memória de curto prazo na visão da neurociência? E como as emoções influenciam na formação das memórias? Perfeito. Bom, já que a gente está falando de aba, vamos começar falando como que a análise do comportamento entende a memória, porque na verdade é uma forma científica de descrever esse fenômeno, né? Memória não é um comportamento, memória é um fenômeno, né? Existe uma coisa na análise de comportamento que eles chamam de estímulo discriminativo. O que é o estímulo discriminativo? É uma coisa que determina um comportamento. Então, por exemplo, se eu pego um cartãozinho com a foto de um cachorro, mostro para uma criança e pergunto, o que é isso? Ela fala, cachorro. Isso é memória? Não, porque o estímulo discriminativo está ali, está na frente dela. Mas eu pego hoje e falo assim, filho, isso aqui é um cachorro. Você entendeu? Ele fala, entendi. Aí eu guardo essa imagem. Amanhã eu cruzo meus dois braços e pergunto assim, o que eu te mostrei ontem naquela foto? Ele fala, cachorro. Isso é memória. Por quê? Porque eu ocultei o estímulo discriminativo e mesmo assim a criança emitiu o comportamento. Então, memória, gente, é isso. Memória é você lembrar as coisas. Existem basicamente existem muitos tipos de memória, mas três são fundamentais. Existe uma memória que a gente chama de memória imediata. A memória imediata, ela está relacionada aos seus sentidos. Ela é imediata porque ela acontece imediatamente depois que você se expôs àquela situação. Então, por exemplo, você olha para o rosto da sua mãe, imediatamente, concomitante, você tem que saber que ela é sua mãe. Então, você usou uma memória visual imediata e falou, é minha mãe. Ou você sente frio, por exemplo, você toma uma rajada de frio, de vento, você fala, ai que frio! Aquela memória imediata. Você tem que parear aquela sensação que você teve com o frio. Essa é a memória imediata. Nós nem pensamos sobre ela. Ela é adquirida durante a vida naturalmente, conforme você vai se expondo. Segundo tipo de memória importante que existe, a gente chama de memória de curto prazo ou memória de trabalho. Essa também nós usamos a todo momento sem a gente perceber. É aquela memória que a gente usa para resolver coisas rápidas do dia a dia. Por exemplo, eu estou num carro, dirigindo um carro, e o passageiro que está do meu lado aqui, eu pergunto para ele assim, qual que é o número da tua casa? Eu estou dirigindo. Ela fala, minha casa é número 52. Eu fico com esse número 52 na minha cabeça durante alguns minutos até achar a casa dele. Quando eu acho, eu estaciono, ele desce, aquele 52 saiu da minha cabeça.
Essa memória, que é chamada memória de curto prazo, memória de trabalho, como que ela funciona? Ela tem basicamente dois circuitos só. Ela tem um circuito que é para guardar o componente visual. E ela tem um outro circuito que é para guardar o componente auditivo. Então, esse exemplo que eu dei, você usou o componente auditivo. Então, a pessoa falou 52, isso aí vem aqui para a sua área da audição, do lobo temporal, e essa informação que está aqui na área da audição, ela é gerenciada pelo córtex pré-frontal, que fica estimulando aquela memória naquele curto pedaço de tempo que você precisa. Acabou aquela ação, o córtex pré-frontal para de estimular o lobo temporal, a área da audição, e você esquece aquilo. Exatamente igual com a memória de curto prazo visual. Vamos no mesmo exemplo do carro. Eu estou dirigindo um carro numa estrada e eu tenho que entrar numa cidade qualquer, Itu, por exemplo. Eu estou dirigindo e estou olhando as placas. Aí, de repente, eu olho para uma placa e está escrito assim, Itu, entrada 200 metros. Eu vi aquela placa. Eu tenho que guardar essa minha informação aqui atrás, na área da visão, que é o suco de Genari, por mais 200 metros até eu entrar com o carro. A hora que eu entrei com o carro, o meu córtex pré-frontal apaga aquela memória e eu nunca mais vou lembrar daquilo. Então, isso é memória de trabalho, memória de curto prazo. Agora, a memória verdadeiramente importante para a gente aprender coisas na vida é a memória de longo prazo ou memória de vida inteira. E ela é totalmente diferente dessas duas memórias que eu falei para vocês. E ela é muito interessante. Porque a memória de vida inteira, a memória de longo prazo, ela se forma assim. Você fica se expondo de uma forma repetida a determinada informação, por exemplo, uma informação visual ou uma informação auditiva. Você fica ouvindo uma música que você quer decorar. Você fica ouvindo aquela música várias vezes. Cada vez que você ouve a música, ela vem aqui para a área da audição, que você está ouvindo, tá certo? Como você quer decorar, o que seu cérebro faz? Ele transfere essa informação que chegou na área auditiva por uma região aqui embaixo que nós chamamos de hipocampo, que é a área primária da memória. E nesse exato momento começa a se formar um circuito que nós chamamos de circuito reverberante. A área da audição joga para o hipocampo joga para a área da audição, a área da audição joga para o hipocampo e eles ficam jogando um para o outro inúmeras vezes. Até que em determinado momento o hipocampo ele sofre uma alteração, e é uma alteração física, estrutural mesmo. E é nesse momento que você decorou aquela música. E isso vai ficar no seu cérebro durante muito tempo. Com a área da visão é a mesma coisa. Vamos supor que tu vai ensinar a letra A para uma criança lá de 5, 6 anos de idade. Então você vai lá no quadro e desenha a letra A. Você desenhou um símbolo ali. Aí você aponta para a criança e fala, filho, isso aqui é o A. Aí amanhã você volta, desenha o A de novo e fala, filho, isso aqui é o A. E ele vai vendo aquela letra A, e a área da visão aqui atrás vai jogando a informação para o hipocampo, que devolve para a área da visão, que joga para o hipocampo, vai formando esse circuito reverberante, até que uma hora aquela letra A, ela altera o teu hipocampo de uma forma definitiva, e aí você nunca mais esquecerá que aquilo é a letra A, porque isso fez uma alteração tridimensional nas moléculas do seu hipocampo. E a questão da emoção, a emoção tem a ver com a fixação, nem da memória imediata, não tem nada a ver, e nem da memória de curto prazo. A emoção tem a ver com a formação da memória de longo prazo. Então, exemplo para todo mundo entender. Eu vou lá na lousa, desenho a letra A, tem um bando de criança na sala, aí eu com uma voz chata falo assim, crianças, isso aqui é a letra A. Muito bem. Aí amanhã eu volto e falo assim, crianças, isso aqui é a letra A. Elas vão demorar 68 anos para aprender que aquilo é a letra A. Por quê? Porque não tem nenhum nível de emoção nisso. Agora, se você faz uma fantasia de letra A e você chega na sala de aula com 10 crianças lá e dá um grito assim, fala assim, galera, eu sou a letra A! E você está com uma fantasia de letra A, no dia seguinte todo mundo sabe que aquilo é a letra A. Por que isso acontece? Porque existe um circuito, que é o chamado circuito lobo-temporal profundo, ou circuito amidaliano, que envolve o circuito de Papez, é um circuito super complexo lá no cérebro, que ele estimula aquela reverberação entre a área da audição e o hipocampo e a área da visão e o hipocampo. Então, aquilo que demoraria 6 meses para formar, se você colocar uma alta carga de emoção, aquilo se forma em 12 horas, por exemplo. Você quer um exemplo? Eu sempre dou esse exemplo em aula, quando eu estou dando aula de memória, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu projeto um slide lá do Data Show, eu projeto uma foto que tem aquela imagem clássica do homem pisando na Lua. Tá certo? Eu projeto aquilo e pergunto, galera, o que é isso aqui? Todo mundo fala, isso é o homem pisando na Lua.
Aí eu pergunto, mas quando foi a última vez que você olhou para essa imagem? A pessoa fala, eu olhei para essa imagem, sei lá, faz 30 anos, eu era criança. Daí eu falo, mas como que você nunca mais esqueceu? Veja, você olhou uma única vez para aquilo e você formou uma memória que 40 anos depois ela continua no seu cérebro. Por quê? Porque a carga emocional, aquilo é um troço tão fascinante, o homem pisando na Lua, que você olhou uma vez e se formou um circuito reverberante imediato e aquilo nunca mais vai sair da sua... E se você ficar 20 anos sem olhar para aquela foto, no dia que você olhar, você vai falar, isso aqui é o homem pisando na Lua. De tão intensa que é a carga emocional. Então, é por isso que quando você está fazendo um treino lá na aba, por exemplo, e a criança acerta o treino, você não pode falar assim, ó, parabéns, você acertou. Isso não adianta, isso não é reforçador, isso não fixa nada. Você tem que dar um grito, você tem que falar, meu, mas é isso aí mesmo, é assim que o tio Paulo gosta, tal. Porque aí você começa a imprimir emoção nesse circuito, e isso é fisiológico, né? As pessoas acham que a criança aprende porque ela gosta mais de você, tal. Mas não tem nada a ver. Ela só aprende porque esse circuito profundo lobo temporal acelera o processo de aprendizado. Demais. Eu só falo repicofage daqui. A gente Menina, o que acontece é que o cérebro ele é muito bonito, né? O cérebro ele é muito bonito, né? É uma coisa maravilhosa. Eu não sei como que existe médico que não quis fazer neurologia. Eu sempre falo isso para meus amigos. O cérebro é tão bonito que eu não entendo como que um médico pode não querer fazer neurologia. Nossa, é incrível. Eu fico completamente apaixonada. Aqui, vamos para a segunda perguntinha. Como a neurociência explica o desvanecimento da memória? Por exemplo, esquecemos vários fatos que nos ocorreram na infância. Perfeito. Então, como que explica você esquecer coisas, né? Primeiro a gente tem que lembrar que esquecer coisas é saudável e é absolutamente fundamental para que o seu cérebro continue funcionando adequadamente. Então, o nosso cérebro, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, ele é como um computador, mas ele tem um certo limite, uma certa capacidade que ele tolera receber informação. Eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho um laptop. Tá certo? O meu laptop é um laptop muito bom. Eu uso para fazer aula, eu uso para dar aula, é um laptop muito bom. Agora, se eu quiser, eu estou aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba. Se eu quiser pegar os dados do município inteiro, de todas as pessoas, e colocar no meu laptop, que é muito bom, ele não vai tolerar. Ele não vai conseguir gerenciar esses dados. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, só que ele tem limite do quanto ele tolera por tempo de receber informação. Então, você esquecer coisas é muito importante porque isso dá espaço para que o seu hardware continue armazenando outras coisas. Para a gente entender como que acontece o esquecimento, a gente tem que entender como que acontece a memorização, tá certo? Isso não é difícil, é uma coisa muito interessante. Imagina o neurônio é uma célula, tá certo? A maior parte deles são compridos, mas vamos imaginar que ele fosse uma bolinha assim. O neurônio é uma célula. O sangue está passando aqui por fora. Como que o neurônio, o miolo aqui, o interior do neurônio, ele tem que se comunicar com o exterior aqui, porque ele precisa trocar coisas, ele precisa trocar íons, precisa trocar glicose, ele precisa tirar substâncias de dentro e colocar a substância para dentro, coisa e tal. Como que funciona isso? Imagina que a parede do neurônio está aqui, tá certo? Enfiada nessa parede do neurônio, existem moléculas que a gente chama de canais. Esses canais, eles são buracos que a parede do neurônio tem, mas eles ficam fechados, assim, porque eles são moléculas que ficam grudadas. Sob determinadas circunstâncias, essa molécula sofre uma alteração tridimensional assim, ela abre, e quando ela abre, começa a passar coisa aqui, de dentro para fora e de fora para dentro do neurônio, tá certo? É exatamente assim que a memória ela se estrutura no cérebro, no hipocampo. Então, conforme você vai olhando para uma letra, por exemplo, ou ouvindo uma música, ou sentindo um cheiro, essas memórias, essas impressões, elas vão estimulando alguns circuitos do cérebro, e cada vez que você é estimulado por aquilo, essa molécula abre e entra e sai, sódio, potássio, magnésio, cálcio, tudo por esse canal. Acabou o estímulo, a molécula fecha. Da próxima vez que você ouve a mesma música, a molécula abre de novo e começa a passar íons por aqui. Acabou a música, a molécula fecha. Só que quando você vai ouvindo essa música inúmeras vezes, chega uma hora que só o fato de você pensar na música, a molécula abre. É nesse momento que você memorizou. Ou seja, se eu fechar os meus olhos agora aqui, eu consigo ver o rosto da minha mãe.
Por quê? Porque eu já vi minha mãe tantas vezes que só o fato de eu pensar na minha mãe, essas moléculas abrem e aquele circuito ele começa a funcionar. E aí a imagem da minha mãe vem na minha cabeça. Agora eu vou dar um exemplo. Minha avó. Minha avó morreu faz 22 anos, mas eu fui criado pela minha avó, tá certo? Ou seja, eu fiquei muitos anos com a minha avó. Hoje, quando eu fecho os olhos, eu não consigo mais, por exemplo, lembrar da voz da minha avó. O rosto dela eu lembro, porque eu tenho foto. Eu vejo minha avó com uma certa frequência. Mas a voz da minha avó, que faz 22 anos que eu não ouço, eu não consigo mais lembrar. Por quê? Porque aquele circuito que os canais abriam e em que estava gravada a voz da minha avó, faz 22 anos que ele não é mais estimulado. Portanto, aquelas moléculas não abrem mais. Não adianta eu tentar forçar para lembrar a voz da minha avó, porque aquela alteração tridimensional ela não acontece. Então, o que é o esquecimento? Né? Como que a gente perde a memória? A gente perde a memória dessa forma como eu ensinei agora, como aconteceu com a minha avó. Se você deixa de estimular determinado circuito cerebral, aonde estava gravada aquela memória, essa alteração ela vai deixando de acontecer. Até que chega uma hora que ela não acontece mais. Aí você fala, Paulo, mas e daí? E agora que ela não aconteceu mais? Aí nada. Outra memória vai vir e vai ser gravada aqui. Porque eu não lembro mais a voz da minha avó, mas agora, por exemplo, que eu estou falando com você, eu estou começando a memorizar a sua voz. Então, é possível que a sua voz venha e ela seja gravada naquele lugar onde estava gravada a voz da minha avó. E aí você vai falar, Paulo, mas isso é importante, é fundamental. Sabe por quê? Porque minha avó morreu, eu não vou mais falar com ela. O meu cérebro não precisa mais saber como é a voz dela. Agora, se você me ligar pelo telefone amanhã, no que eu ouvir a sua voz, eu tenho que falar, Dani, é você? Entendeste? Então o cérebro, ele vai trabalhando por descarte. Claro que isso eu estou falando de um cérebro normal, né? É um cérebro com demência é outra coisa. Mas um cérebro normal, ele vai trabalhando com descarte. Aquilo que não tem mais utilidade entra em esvanecimento e aquilo que é útil entra em processos de reforçamento neuronal. Incrível. Nossa. Memória é um negócio interessante. Quem vai estudar memória, pessoal, tem que ler um cara que chama Ivan Esquerdo. O professor Ivan Esquerdo era um dos caras que mais produziu sobre memória, um crânio, um gênio, assim, e vale muito a pena ver. Ivan Esquerdo, Izé Esquerdo, cara fantástico. Terceira perguntinha. Na visão da neurociência, o que é um comportamento estabelecido e generalizado? Legal. Então, bom, para responder isso, primeiro a gente precisa entender o que é generalização, né, na análise do comportamento. O que é generalização? Generalização é quando o indivíduo ele é capaz de assumir comportamentos semelhantes em situações distintas. Análise do comportamento é um negócio curioso, gente, porque parece quando você começa a ouvir que tudo é difícil, só que tudo é fácil. É que a análise do comportamento tem uma linguagem própria, então parece difícil, mas é muito fácil. O que é generalização? Generalização é assim, ó, eu vou ensinar para uma criança cachorro. A gente estava falando já de cachorro, vamos continuar com o exemplo de cachorro. Eu pego uma plaquinha que tem a foto de um cachorro, e aí eu ensino para ela, eu falo, olha, isso aqui é cachorro, tá certo? E aí dentro do meu consultório, ela aprendeu que aquilo é um cachorro. Qual é o problema? Que dentro do consultório não é o mundo real. Dentro do consultório é um troço totalmente estruturado. Tá certo? Tem a plaquinha, tem a foto do cachorro, tem eu perguntando o que é cachorro. Só que na vida real não tem nada disso. Na vida real não tem plaquinha, não tem ninguém perguntando. Na vida real você está na rua e passa um cachorro correndo. Então a generalização, ela é isso. É você ser capaz de pegar aquilo que você aprendeu no ambiente estruturado, que aquilo é cachorro, e quando você está na rua, você vê um cachorro passando e a criança fala, cachorro! Ela nomeou aquele cachorro, ou seja, ela está generalizando comportamentos que foram aprendidos em ambientes estruturados. Isso, pessoal, nas crianças que estão em tratamento para autismo, isso é absolutamente fundamental, é obrigatório. Se o teu paciente não estiver fazendo generalização de comportamento, está errado. Você precisa reformular o programa, reformular o currículo, porque é obrigatório que ele generalize. Senão a gente cria o quê? A gente cria o que a gente chama de autista de consultório. Autista de consultório é aquele que dentro da tua sala ele é fantástico, os gráficos é fantástico, mas quando você pergunta para a mãe fala, não, mas em casa ele não faz isso. Mas e tal coisa? Não, isso ele nunca fez em casa. E na rua, nunca fez isso, eu nunca ouvi. Ou seja, ele não está fazendo a generalização. A generalização, gente, é muito mais do que isso, né? A generalização, ela vai trazendo outras coisas para você. Por exemplo, você aprendeu que a figurinha do cachorro ali é cachorro, aquele bichinho chama cachorro. Você chega na rua, você tem que falar cachorro.
Agora, vocês compreendem também que existem muitos tipos diferentes de cachorro? Tem cachorro pequeno, tem cachorro grande, tem cachorro bravo, tem cachorro bonzinho, tem cachorro preto, tem cachorro marrom, tem cachorro branco. Então, generalizar também é você compreender que uma vez que você aprendeu que aquele bichinho do papel é o cachorro, na verdade existe uma classe de coisas que é cachorro. Tem um monte de coisa que você pode chamar de cachorro. E aí, então, tudo aquilo você precisa nomear como cachorro, se você estiver generalizando bem. E não é só isso, tem mais ainda. Você precisa começar a fazer outras correlações. Aí tem uma parte da análise do comportamento bem complexa, né, que deriva da teoria das molduras relacionais, que nos ensina isso, assim, quer dizer, como que o seu cérebro vai correlacionando coisas que muitas vezes não foram ensinadas, ele vai correlacionando. Por exemplo, já que a gente está falando de cachorro, se eu falar para a criança au au, ela tem que falar cachorro. Eu não posso falar au au e ela falar gato, tá certo? Por quê? Porque au au é uma onomatopeia que nós usamos para cachorro. Então, se eu mostro na rua um cachorro, ela tem que falar au. Ou eu pergunto para ela, como que o cachorro fala? Ela fala au au. Ou seja, ela vai aprendendo aquilo que foi ensinado e em cima daquilo ela vai criando mais conteúdo. Essas generalizações, quando você começa a estudar a teoria das molduras relacionais, você vai vendo que a estruturação do nosso pensamento linguístico depende disso. Você quer ver uma coisa? Se eu pergunto para você assim, o que é o contrário do bem? Você falou mal. Tá bom, é um antônimo. Mas daí eu pergunto assim, o que é o contrário de Deus? Você fala assim, o demônio. Veja, ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca disse que o contrário de Deus é demônio. Só que na sua cabeça você começa a fazer relações que elas são diretas e indiretas. Então você já pensou assim, não, mas calma. Se o contrário de bem é mal, e Deus é uma coisa muito boa, e o diabo é uma coisa muito ruim, então eu posso extrapolar esse conceito e dizer que o diabo se opõe a Deus. Veja, você vai generalizando conceitos e criando novos conceitos a partir daquele primeiro conceito que foi ensinado, que é, isto aqui é um cachorro. Então, todo esse fenômeno, que ele é extremamente complexo, ele é chamado de generalização. Aí você vai perguntar, mas por que isso é difícil de acontecer? Porque veja que a generalização, gente, no cérebro típico acontece naturalmente, você não precisa ensinar. Tanto é, você pega o teu filho típico e manda ele para a escola. Quando ele chega em casa, ele conta as coisas da escola. Quando ele chega na escola, ele conta as coisas de casa. O que ele está fazendo? Generalizando. Ele está generalizando nos dois ambientes e ninguém nunca ensinou. Por que no cérebro do nenê autista isso não acontece? Porque uma das principais alterações do cérebro do nenê autista é justamente a falha do pareamento de estímulos. Então, a criança tem dificuldade de parear estímulos. E esta dificuldade, ela está na base da alteração comportamental da criança, que envolve a alteração do comportamento social e a alteração do comportamento vocal verbal. Então, dessa alteração do pareamento de estímulos, deriva, no final dessa história, a falta de generalização. Doutor, eu vou te falar, a cada dúvida que eu peço para você responder, gera mais dúvida. Mas eu sei que é bom. Eu sei que é bom, que daí a gente vai aprendendo mais, vai. Nossa, eu acho que saindo daqui, eu vi que assim, aprendi um monte, mas eu quero aprender mais. Então, aqui ó, quarta pergunta. Meu filho de 5 anos não tem problema com sons altos em casa. Porém, quando ele escuta as crianças conversando na escola, se desespera e fica agressivo. Por que isso acontece? Isso é muito, muito comum. Você que é engenheira vai saber responder isso melhor do que eu. Quando a gente fala sobre som, o som tem várias propriedades. A propriedade que as pessoas mais conhecem é a pressão sonora. O que é a pressão sonora? É o volume. Então, quando a gente fala decibéis, né, é a pressão sonora. É a pressão que a vibração do ar faz sobre o nosso tímpano. Nós chamamos isso é medido em decibéis. Então, a gente pode entender decibel como volume. Quanto mais decibéis, mais alto é aquele som. Isso é um tipo de hipersensibilidade que pode acontecer. Então, pessoas conversando normalmente, como nós estamos falando aqui, estão falando mais ou menos a 45, 50 decibéis. Pessoas gritando estão falando mais ou menos a 80, 85 decibéis. E se você passar de 120 decibéis, você começa a ter dor. Dor física mesmo, não é incômodo, nada. É dor física, dor auricular. Então, veja, se uma criança tiver uma hipersensibilidade à pressão sonora, isso significa que pessoas falando, por exemplo, a 80 decibéis, que já estariam gritando, pode provocar dor. Então, se alguém grita com ela, ela reage, ela dá um soco, ela dá uma mordida, ela dá um beliscão.
Por quê? Porque ela sentiu dor. Veja que o caso que essa moça contou... Oh, é o meu temporizador aqui. Veja que o caso que essa moça contou, ele é diferente. Esse nenê, ele não tem dificuldade com a intensidade do som. Ele tem dificuldade com uma outra propriedade do som que nós chamamos de frequência. O que é frequência? Frequência é ciclos por segundo, é hertz, né? Então, o que é a frequência? O ouvido humano, ele é capaz de ouvir sons entre 2 e 20 mil hertz. Então, tudo que tiver entre 2 Hz e 20 mil Hz, nós vamos ser capazes de ouvir. O que está abaixo disso aqui, nós chamamos de infrassom, não ouvimos, e o que está acima de 20 mil, nós chamamos de ultrassom, nós também não ouvimos. Existem animais que ouvem. Por exemplo, o elefante, ele ouve 2 escalas abaixo dos humanos, ele ouve sons que nós não ouvimos. Os cachorros, os golfinhos, os morcegos, por exemplo, eles ouvem ultrassom. Eles podem chegar a ouvir a 160 mil Hz. Morcego ouve a 160 mil Hz, que a gente não ouve. Então, algumas crianças com autismo, e isso é muito, muito mais frequente até do que o volume, eles têm hipersensibilidade auditiva a determinadas frequências, não a intensidade. Então, por exemplo, se ele entra numa sala, tem 20 crianças conversando ali. Elas não estão conversando alto, elas estão conversando baixo. Só que uma das crianças está falando numa frequência cuja aquela criança autista tem hiperreatividade. Quando ela ouve o som da voz daquela criança, ela sente dor auricular e ela grita. Ela grita, ela sai correndo para fora, ela se esconde debaixo da mesinha dela. Por quê? Porque aquela frequência provocou dor auricular. Isso tem um nome especial, isso não se chama hipersensibilidade auditiva, isso se chama fonofobia. Fonofobia, medo daquela frequência. Então, no caso desse neném, muito provavelmente ele não tem nenhum problema com pressão sonora, ele tem problema com fonofobia. Existem o povo da fonoaudiologia, existem técnicas para dessensibilização desse tipo de alteração. Muitas vezes, pessoal, como isso geralmente desaparece com o tempo, às vezes você não tem tempo para gastar muito, para investir nesse tipo de sintoma, então a gente pede para que a criança use um abafador de ouvido em determinadas circunstâncias, e se depois de algum tempo ela não consegue se acomodar com esse som, aí a gente investe em um tratamento específico para isso. Mas normalmente, se você vai expondo a criança a esse som, ela acaba se adaptando a essa frequência. Ótimo, doutor. Ótimo. Inclusive, eu tenho um sério problema. Sabe aqueles negocinhos de inseto que colocam, Sim. que a maioria das pessoas não escuta? Eu escuto tudo. Eu fico louca. Isso aí é muito interessante, e você sabe, bom, eu sou espírita, né? Eu tenho uma aula que eu dou que é sobre a fronteira entre o espiritismo e a neurociência, que é um negócio que eu acho muito encantador. Quando você fala sobre espectro auditivo, também existe o espectro visual. Então, os seres humanos também, eles veem em determinada faixa espectral. Quando você tem, por exemplo, quem tem animal, quem tem gato em casa, já viu isso. O gato está paradinho assim, de repente o gato olha para cima assim, ó, e fica com o olho arregalado, parado. E aí você pega e você olha e você não vê nada. Você olha para o gato, você olha para o outro, aí você fala, meu Deus, o que esse gato está olhando? O gato, ele tem um espectro visual muito maior do que o nosso. Então o gato certamente está vendo alguma coisa ali que nós não somos capazes de ver. Então existe toda uma leitura espírita e toda uma leitura neurocientífica a respeito disso também. Que bacana. É muito legal, é muito legal. Essas fronteiras entre a neurociência e o espiritismo são fascinantes. Vou aqui para quinta. Eita, essa daqui é... Como a neurociência explica o fato de existirem crianças autistas com inteligência normal e outras com deficiência intelectual? Isso é muito interessante, porque daí precisaria de entender mais ou menos como que funciona o processo da inteligência no cérebro. Bom, primeira coisa, gente, que eu acho sempre muito importante falar, no consultório, às vezes eu estou atendendo um neném ali de 2, 3 anos de idade, e eu falo assim, olha, teu filho tem transtorno do espectro autista, e aí a mãe levanta e fala, imagina, doutor Paulo, ele é super inteligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Quando a gente usa o termo transtorno do espectro autista, a gente está se referindo prioritariamente a uma condição que altera o comportamento humano. Quando a gente fala sobre transtorno do desenvolvimento intelectual, deficiência mental, a gente está falando sobre uma condição que altera a inteligência humana. São coisas totalmente diferentes. Agora, tem um problema. O nosso cérebro, ele é um órgão muito pequeno para fazer muitas coisas. Então, como que a natureza resolveu isso? Ela foi engruvinhando o cérebro, tanto que o cérebro ele é todo cheio de voltinhas, não é? Por quê? Porque ele foi sendo engruvinhado para ficar pequeno.
Para quê? Para que há 300 mil anos atrás a gente pudesse ter adquirido o bipedalismo. Então, se a nossa cabeça tivesse 7 metros de diâmetro, como seria o caso do cérebro, se ele tivesse inflado, nós nunca poderíamos andar com 2 pés, tá certo? Porque o corpo não sustentaria essa cabeça. Então, como o cérebro ficou muito pequeno, existem muitas áreas do cérebro que fazem várias coisas. E aí, a gente precisa entender também os estudos de neuropaleontologia, que são os estudos que nos mostram como que o cérebro veio se desenvolvendo nos últimos 350 mil anos. Eles mostram claramente o seguinte: se você pegar o crânio de um homem de 350 mil anos atrás, eu falo 350 mil anos porque foi quando o homem surgiu no planeta, pelo menos essa figura que mais se parece com o ser humano, né? A cabeça do homem não tinha a parte da frente, ela era reta aqui assim, só tinha a parte de trás. Por quê? Porque a gente não tinha o lobo frontal. E por que a gente não tinha o lobo frontal? Porque não precisa. É que nem se olhar o cérebro de um rato hoje em dia. O cérebro de um rato, ele pesa mais ou menos 15 gramas, de um rato mediano, e ele tem um pedacinho de lobo frontal desse tamanhozinho aqui. Por quê? Porque o rato é como o homem era 350 mil anos atrás. O que um rato precisa fazer? O rato precisa comer, o rato precisa fugir de presas e o rato precisa se reproduzir. Era exatamente o que a gente precisava fazer há 350 mil anos atrás. Só que conforme os milênios foram passando, o cérebro do homem ele foi se desenvolvendo, ele foi aumentando essa parte anterior do lobo frontal. Aí, se você voltar a 50, 60 mil anos atrás, é quando o homem assume o comportamento chamado comportamento moderno. O que é o comportamento moderno? É um comportamento inteligente. É quando o homem começou a perceber, por exemplo, que ele podia pescar. Ele não precisava mais se atirar em rio para tentar pegar peixe. Ele podia criar uma estrutura chamada vara para pescar. Ele podia criar alguma coisa para coletar frutas. Ele podia fazer armadilha para tentar pegar um animal. Não tinha mais sentido ele ir com uma faca para cima de um animal. Então, esses comportamentos inteligentes no cérebro, eles surgiram alguma coisa em torno de 50, 60 mil anos atrás. É exatamente nesse mesmo momento, pessoal, que os homens começam a se agrupar. Primeiro eles eram nômades, claro, eles ficavam andando pela superfície da Terra, mas há 50, 60 mil anos atrás, eles começam a se agrupar e formar pequenos bandos de pessoas. E por que isso é importante? Porque, por mais incrível que pareça, é justamente quando surge a inteligência no cérebro humano que os homens começam a desenvolver um comportamento sexual muito mais restritivo, que foi aonde começou a dar problema lá atrás já, né? Porque daí eles começaram a viver em pequenos bandos, e esses bandos foram diminuindo, até formarem famílias, depois formaram casais. Então, é justamente nesse momento, há 60 mil anos atrás, que você começa a ter esses encontros matrimoniais, assim, não é? E por que isso é importante? Porque quando a gente estuda essa evolução do cérebro, a gente entende claramente que para a pessoa ter inteligência, ela precisa ter lobo frontal, tá certo? Principalmente a ponta do cérebro, o córtex pré-frontal. E hoje, isso continua sendo verdadeiro. Porque o nosso cérebro, embora ele evolua muito lentamente, ele continua evoluindo. Então, vou apagar aqui para ficar melhor aqui. Ele continua evoluindo. Então, quando você compara hoje o cérebro de pessoas mais inteligentes e pessoas menos inteligentes, o que você percebe? Que pessoas mais inteligentes têm mais córtex frontal, têm mais massa frontal. Só que, é claro, gente, que isso não é uma coisa que você percebe olhando. Então, não é que você vai olhar para a cabeça da pessoa, a cabeça dela é maior, ela é mais inteligente. Isso são alterações que você vê na ressonância. Então, se você faz uma ressonância nuclear magnética e você faz uma volumetria e você começa a medir a espessura do córtex frontal, você começa a perceber que pessoas mais inteligentes têm mais neurônio ali, elas têm mais córtex frontal. Outra coisa, pessoas mais inteligentes têm mais conexão entre as áreas cerebrais, principalmente entre o lobo frontal e o lobo parietal anterior. Existem estudos que mostram claramente isso. Existe um estudo que nós chamamos tensor de difusão por ressonância magnética. O tensor de difusão por ressonância magnética, ele mostra isso. Ele mostra como que as moléculas de água caminham pelo neurônio. Então, com o tensor de difusão, a gente consegue ver todas as relações que o cérebro faz interligando um pedaço com o outro. E o que é muito claro hoje? Quanto mais inteligente você é, mais o seu lobo frontal se comunica com o seu lobo parietal. Quanto menos inteligente você é, menos o seu lobo frontal se comunica com o seu lobo parietal. Tem outra coisa. Existe um estudo que a gente chama de ressonância nuclear magnética funcional. O que esse estudo mostra? Ele mostra quando você está executando um trabalho, fazendo alguma coisa,
qual área do cérebro exatamente você está usando. Então, por exemplo, você coloca a pessoa dentro do equipamento de ressonância nuclear magnética funcional e você fala para ela assim, ergue a mão direita. Ela ergue a mão direita, em tempo real, o exame mostra que ela usou um pedacinho do lobo frontal esquerdo aqui. Porque a gente sabe que para você erguer a mão direita, você precisa usar esse pedacinho aqui. Você fala para ela assim, põe a língua para fora. Assim, mostra onde... Você fala assim, pensa numa coisa muito boa, pensa na sua mãe. Quando você pensa na sua mãe, você tem uma sensação de prazer, acende a amígdala, a área do prazer. Então a ressonância magnética funcional, ela mostra isso para nós. Qual pedaço do cérebro você usa quando você está executando uma atividade. E o que esse estudo mostra? Que pessoas que são mais inteligentes, elas usam menos o lobo frontal e o lobo parietal. Aí você vai falar assim, não, mas calma lá. Se não é mais inteligente, você não teria que usar mais? Durante muito tempo não se entendeu isso, mas hoje a gente entende claramente. A ressonância magnética funcional, ela mostra para você a quantidade de sangue que tem naquela região. É assim que ela diz qual região está funcionando. Então veja, se eu tenho um cérebro super inteligente, o meu tecido cerebral ele é super eficaz. Ele precisa de menos sangue. É que nem carro. Se você pega um carro super moderno, ele gasta pouca gasolina. Agora pega um Dodge da década de 70, gasta um monte de gasolina. Por quê? Porque ele é muito antigo, ele não funciona tão bem como o atual. Então, o exame de ressonância nuclear magnética funcional, ele mostra isso. Quanto mais inteligente você é, menos você precisa usar o seu cérebro para conseguir fazer as mesmas coisas que as pessoas que são menos inteligentes do que você. Maravilha! O meu esposo... Ah, isso tem um nome, viu? Isso chama... Como é que é? Chama Teoria da Integração Parieto-Frontal. Para quem quiser estudar, chama Teoria da Integração Parieto-Frontal. Desculpa, te interrompi, fale, linda. O meu esposo, ele tem um percentil dele, aquele do QI, 99, né? Então isso daí dá uns tantão de QI, né? Eu já sei como justificar para ele fazer mais coisa em casa. Pronto. Olha, ó, você consegue desenvolver as coisas mais rápido, vai ter que ir. Dá para lavar mais louça? Ué, dá para lavar mais louça? Mais eficiente. Ué, gastando menos água, ué. Pronto, já tenho mais um argumento aqui. Vamos lá. Como os reforçadores funcionam em nosso cérebro? Por que a punição não é mais utilizada na aba atualmente? Porque os reforçadores funcionam, é isso, né? Isso, porque como os reforçadores funcionam no nosso cérebro e por que a punição não é mais utilizada na aba? Legal. Bom, eu vou explicar primeiro o que é um reforçador, né? Porque senão as pessoas não vão, quem não estiver habituado não vai entender. Reforçador, pessoal, talvez seja a palavra reforço que mais se utiliza na análise do comportamento, né? Eu diria assim que é um pilar da análise do comportamento. O que é reforço? Eu vou explicar o reforço positivo porque ele é o mais fácil, tá? Então, o que é reforço positivo? É quando você introduz alguma coisa no meio e o fato de você ter introduzido essa coisa no meio aumenta a chance daquela resposta acontecer de novo. Como eu falei para vocês, a análise do comportamento ela tem o seu palavreado que torna as coisas um pouco mais difíceis, mas agora eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que é tudo fácil. Eu fico na frente de uma pessoa, eu tô aqui e a Dani tá ali. Aí eu falo, e vamos supor que a Dani adora chocolate. Ela adora chocolate. Aí eu tô com uma pilhinha de chocolate aqui do meu lado. Aí eu tô na frente dela e eu falo assim, ergue a mão direita. Quando eu ergo minha mão direita, ela ergue a mão direita. Aí o que eu faço? Eu pego um chocolate e dou na boca dela. Aí eu falo de novo para ela, ergue a mão direita. Ela ergue a mão direita, eu dou um chocolate na boca dela. Ergue a mão direita, ela ergue, eu dou um chocolate na boca dela. Aí o cérebro dela começa a parear essas duas coisas. Ela copiou o que eu fiz, ergueu a mão direita, eu falei, ela ergueu a mão direita, eu dei um chocolate. Vocês concordam comigo que a próxima vez que eu falar ergue a mão direita, a chance dela erguer a mão direita é muito alta. Por quê? Porque o cérebro dela pareou isso com uma sensação de prazer. Ela ergue a mão direita e ganha o chocolate. Agora vamos mudar. Então isso é um reforço positivo. Agora vamos mudar. Vamos fazer uma punição. Eu chego para ela e falo assim, linda, ergue a mão direita. Quando eu ergo a mão direita, ela ergue, eu dou um tapa na cara dela. Aí ela baixa a mão. Aí eu falo assim, ergue a mão direita. Ela ergue a mão direita, eu dou um tapa na cara dela. Ela baixa a mão. Na terceira vez que eu falar ergue a mão direita, ela ergue só um pouquinho assim. Eu dou um tapa na cara dela. Na quarta vez que eu falar ergue a mão direita, ela não ergue. Tá certo? Por quê? Porque o cérebro dela pareou aquela resposta com apanhar. E apanhar não é prazeroso. Tá certo? O que é, minha flor? Que você tá rindo?
Não, não é boa essa explicação? Essa explicação é fácil de entender. Eu tô, Eu recebi um impacto emocional não agora. é? Eu estou explicando de uma forma fácil para a galera entender. Muito bem. Aí então o comportamento da Dani foi punido e ela para de erguer a mão direita. Então, reforço positivo, gente, é isso. É quando você tem uma resposta, aquela resposta ela leva uma consequência que ela aumenta a chance daquilo acontecer de novo. Daí a gente diz que o comportamento foi reforçado, ele vai acontecer de novo. Muito bem, isso é mais ou menos óbvio, né? Todo mundo é quase que intuitivo isso. Se você dá alguma coisa boa, a pessoa vai fazer mais daquilo. Percebam que essa história do reforço positivo, na análise do comportamento, a gente pode reforçar com um reforçador tangível, por exemplo, dando realmente um chocolate, ou dando tablet para a pessoa e tal, mas não precisa ser assim. Você pode fazer um reforço social, você pode dar um elogio. Entendam que o comportamento humano ele é gerenciado por duas grandes forças, por aquilo que te reforça e por aquilo que te pune. Nós agimos assim o dia inteiro sem a gente perceber. Eu chego em casa, por exemplo, e minha mulher fez janta. Aí eu sento e a janta tá uma delícia. Eu falo, nossa, mas essa comida que você fez, linda, isso aqui tá uma delícia, eu adorei, muito obrigado e tal. Você entende que amanhã provavelmente vai ter janta de novo? Mas se eu chego em casa, ela faz a janta, eu como e falo assim, meu, puta lixo, não dá para comer isso aqui não, meu. Levanto e vou embora, amanhã provavelmente não vai ter janta, tá certo? Então, tudo na nossa vida, ela depende dessa mediação entre reforçamento e punição. Qual é a questão? A questão é que os estudos mostram que punição. Veja, não é verdade isso que eu já ouvi muita gente falar, que punição não modula comportamento e por isso nós não usamos. Isso não é verdade. Uhum. Punição, em muitas vezes, modula o comportamento, sim. Só que há questões que estão muito acima disso. Por exemplo, questões éticas. Você não pode bater numa pessoa, numa criança, para ensinar coisas a ela. Então não tem cabimento. A punição ela pode transformar o cara que pune em aversivo e rapidamente ela para de ter efeito. Muitas vezes a punição só tem efeito mediante o agente punidor. Quando você tira o agente punidor, desaparece. Dou um exemplo, para nunca mais vocês esquecerem. Eu pego o meu revólver aqui na minha cinta e ponho na cabeça da Dani. Enquanto eu tiver com o meu revólver na cabeça dela, ela vai fazer tudo o que eu quiser. Mas daí eu pego, ponho meu revólver na mesa e viro as costas. O que ela vai fazer? Pegar o revólver. Ela vai pegar o revólver e atirar em mim. Ou seja, ela mudou o comportamento? Não. Enquanto o cérebro dela, o sistema amigdaliano, estava sob a influência do medo, ela fez o que eu queria. Mas no primeiro momento que ela deixou de estar sob a influência do medo, ela pegou o revólver e atirou em mim. Isso é uma prova que o estado de medo não muda. Você quer outra? Quando você pergunta para uma pessoa assim, tu apanhou quando você era criança? Apanhei um monte. Toda hora meu pai me batia. Por quê? Porque apanhar não muda o comportamento. Se apanhar mudasse o comportamento, teu pai te batia uma vez quando você tinha 10 anos de idade e você ficava bonzinho o resto da vida. Entendeu? Igual Só que o aluno que fica quieto na sala de aula quando o professor fala para ficar quieto, né? Só aquela olhadinha assim, aquele olhar 43, o professor virou, voltou a conversar. começa. Você quer outro exemplo típico? Radar de estrada. Você acha que o radar de estrada funciona? A pessoa só breca o carro quando vê o radar, porra. Passou o radar, ela acelera. Por quê? Porque como você está sob o efeito da punição, aí você muda o seu comportamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, o radar é diferente. Você tem um radar aqui, ele calcula a média de velocidade entre os dois. Ou seja, se você quer dar o migué de desacelerar, que acelerar um monte aqui quando você passa no outro radar, o radar calcula a tua velocidade e pau, você toma multa do mesmo jeito, porque todo mundo sabe que isso não funciona, né? Bom, mas e o reforço? Como que ele funciona no cérebro? Porque isso é uma coisa muito interessante. Existe um pedacinho do cérebro que a gente chama de feixe prosencefálico medial. O feixe prosencefálico medial é um cordão nervoso que ele termina na parte lateral do hipotálamo, que é uma glândula que a gente tem lá. Então, o feixe prosencefálico medial termina na porção lateral do hipotálamo. O que é o reforço? O reforço é quando você faz alguma coisa para alguém e esse feixe prosencefálico medial, ele aumenta a quantidade de energia elétrica dele, portanto ele estimula mais a porção lateral do hipotálamo, e a porção lateral do hipotálamo tem uma atividade dopaminérgica altíssima e ela gera prazer. Então, quando eu dou chocolate na boca da Dani porque ela ergueu a mão, não tem nada a ver com o gosto do chocolate aqui, que sentiu prazer porque gosta de chocolate. Tem a ver que isso ativou eletricamente o feixe mesencefálico, o feixe prosencefálico medial, e isso estimulou o hipotálamo. É isso que na neurociência a gente entende como prazer. É por isso, gente, que vou dar um exemplo que é clássico na neurociência: sadomasoquismo. Sadomasoquismo, a pessoa não gosta de apanhar,
Por quê? Porque quando você dá um tapa nela, ela ativa o feixe prosencefálico medial. E aí o cérebro dela confunde o que para a média das pessoas é dor, para aquele cérebro é prazer. Essa é a origem do sadomasoquismo, por exemplo. Uau, 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 uau. E é interessante. Esse feixe prosencefálico medial ele é muito interessante. Eu acho que eu, além de assistir várias vezes essa live de novo, eu vou ter que colocar em 0.5x, sabe? De lento, para conseguir pegar, porque é muita informação. Vamos lá, para a sétima pergunta. A metilação poderia ser um mecanismo de adormecimento de alguns genes, corroborando para o quadro do autismo regressivo? Como a epigenética explica isso? Metilação, né? Bom, eu vou explicar então um pouquinho antes, assim, para as pessoas entenderem, que senão vai ficar sem sentido. Imagina que você tem o cromossomo, tá certo? O cromossomo. O que é o cromossomo? Cromossomo é aquela da genética, né, pessoal? Então, o que é o cromossomo? O cromossomo é uma fita de DNA super longa, como se fosse uma fita métrica, super longa, assim, com muitos quilômetros de comprimento. Junto com esse DNA, existem um monte de proteína enfiada ali que nós chamamos de estonas. Então, o cromossomo é uma mistura dessa fita de DNA com um monte de estonas. Para que servem essas estonas? Para um monte de coisa, estona tem tudo a ver com autismo também. Mas, basicamente, as proteínas estonas, elas comprimem o DNA para que o DNA, que tem metros, quilômetros de comprimento, ele caiba dentro do núcleo de uma célula que é microscópica, tá certo? Então, as estonas vão comprimindo aquilo lá para caber lá dentro. Muito bem. Se eu pegar agora esse DNA, que é essa fita métrica enorme assim, esticar ela aqui inteirinha, e eu for com um microscópio poderoso lá olhar o que é o DNA, eu vou perceber que esse DNA, ele é formado, vou dizer assim, ele é formado por coisas, para ficar mais fácil. Ele é formado por coisas que nós chamamos de bases nitrogenadas, tá certo? Cada base nitrogenada tem uma letra. Então, por exemplo, tem várias. Tem a adenina, tem a timina, tem a citocina, tem a guanina. No RNA tem uma outra lá que só ele tem. Mas o fato é, para simplificar, o fato é que se eu pegar um DNA e esticar ele aqui, ele é formado por uma sequência de letras. E essas letras elas vão se repetindo aqui, coisa e tal. Então, uma pessoa de desenvolvimento típico, como eu, que não sou autista, se eu pegar o meu DNA e olhar ele inteiro aqui, ele é perfeitinho. Ele não tem não tem microduplicação, não tem nada suficiente para gerar um sintoma autístico, tá certo? Se você tem processos de microduplicação, de deleção, coisa e tal, você pode ter autismo, você pode ter outras síndromes genéticas e tal. Mas o que é a epigenética? Epigenética, epi acima, epigenética acima da genética. A epigenética é um ramo da ciência, é um ramo da biologia que estuda alterações do funcionamento do DNA, mas presta atenção, alterações do funcionamento do DNA sem que haja alteração da sequência das letras. Então, como isso acontece? A metilação que você falou, por exemplo, é um dos principais mecanismos, inclusive é o mais frequente. Metilação é grudar um grupo metil. Então, você tem lá todas aquelas sequências de letras aqui, e a sequência de letras da criança está perfeita. Só que vem um grupo metil, aí o grupo metil tem que ir lá para química para rever, né? Aí não dá tempo de explicar isso aí. Mas vem lá um grupo metil e gruda numa da citocina, por exemplo. No que esse grupo metil grudou na citocina da fita de DNA, a metilação provoca, por isso que você usou o termo adormecimento, a metilação ela provoca um bloqueio daquele grupo daquele gene ali. Então, no autismo, que nós sabemos em modelos animais, isso está mais ou menos certo já, e em crianças é muito provável, quando aquele gene sofre uma metilação, e aquele gene ele é um gene que ele exerce controle sobre outros genes, isso aumenta muito o risco de transtorno espectro autista, porque aquele gene metilado, ele perde a sua função, mas além dele perder a sua função, todos os outros genes que eram controlados e influenciados por ele deixam de funcionar. Aí então você passa a apresentar o transtorno espectro autista. É por isso que, teoricamente, existe uma relação entre alterações de metilação, alterações de proteínas estonas e o autismo na sua forma regressiva, em que a criança tem um desenvolvimento típico durante um período da vida e depois daquele período ela tem um bloqueio com regressão
e desenvolve a sintomatologia autística. Não sei se eu consegui explicar, minha Flor, isso é muito complexo, é difícil de Eu achei explicar. incrível, Mas é incrível, muito difícil, porque isso aí é muita precisa de tanto coisa. conhecimento genético para as pessoas entenderem que eu não sei se eu consegui explicar direito isso aí. Mas também, né, eu pedi para se vira nos 30. Metilação é um negócio complexo. É apaixonante. Não sei se vai dar tempo para a última pergunta, que já estamos faltando 7 minutos. A última Qual que é pergunta a aqui última? O que que fala? existe correlação entre o neurônio espelho e o autismo? Quais os avanços atuais nesses estudos? Tá, eu vou falar em 3 minutos para gente não, para você poder deixar a live gravada, tá? Bom, essa história do neurônio espelho começou no final da década de 90 na Universidade de Parma, na Itália, evidentemente, com um neurocientista chamado Giacomo Rizzolatti. Esse cara, Giacomo Rizzolatti, ele tinha um laboratório que ele estudava primatas, ele estudava macacos, mas o que ele fazia? Ele estudava como que o córtex motor do macaco funciona. Então ele colocava um pote de amendoim e quando o macaco ia com o dedo pegar lá o amendoim, ele estudava a eletricidade do córtex cerebral para ver qual pedaço funcionava. Um dia, isso diz a lenda, viu? Não se sabe se foi exatamente assim. O Giacomo Rizzolatti conta nas aulas dele que foi assim, mas não se sabe se foi. Imagina uma sala que tinha um bando de macaco, tá certo? Só que ele estava estudando só um macaco. Aí ele pôs lá o amendoim e o macaco veio pegar o amendoim. Outro macaco, que o barulho não era com ele, não tinha nada a ver com o outro macaco, mas o outro macaco viu aquele macaco vindo com a mão pegar o amendoim e o cérebro daquele outro macaco disparou a área motora. O que o Giacomo Rizzolatti pensou? Falou assim, calma lá, como que isso aconteceu? Se ele só está olhando o outro fazer, como que a área motora dele funcionou se ele não se mexeu? A partir daí se desenvolveu a teoria do neurônio espelho, em que o nosso cérebro seria capaz de prever comportamentos de outras pessoas. Então, só o fato de você olhar uma outra pessoa se comportando, o seu cérebro ele mimetiza aquele comportamento. É por isso, isso é clássico, é por isso que uma pessoa boceja, você boceja. Não tem como, porque o seu cérebro mimetiza aquele comportamento e você boceja. É por isso que se você vê uma pessoa, você vê isso na internet, você pega um bebezinho, lá o bebê começa a rir, você começa a rir também. Só que não tem graça, mas você começa a rir. Ou você vê um bebê chorando, você fica triste, porque o nosso cérebro ele mimetiza os comportamentos, incluindo as emoções. Isso é a base da empatia e é uma das teorias que ajuda a explicar a perda de empatia no transtorno espectro autista. O fato é que nós não sabemos se neurônio espelho existe. Parece que existe, que ele está espalhado pelo cérebro, que ele predomina no córtex anterior, mas não há nenhuma documentação de que ele tenha relação com o transtorno espectro autista. É muito interessante isso. Isso lembra a questão do elétron, por exemplo. A gente estuda partículas subatômicas, mas a gente usa elétrons para isso, para estudar as partículas subatômicas, mas a gente não enxerga o elétron. A gente sabe que ele existe, sabe tudo, e é tipo o neurônio espelho, né? Ele reage, a gente tem noção, mas a gente não enxerga, né? Tem essa questão. Pelo menos é o meu entendimento. Eu posso estar confundindo todas as coisas. E, gente, eu esqueci de falar sobre... Eu fiz um documento juntando todas as dúvidas mais frequentes que todo mundo faz nas lives, porque eu sou... tudo que é live que o perdão, eu tô pensando no Alberto Denisola, que eu vou fazer uma live com ele no sábado, que o Dr. Paulo, ele faz, eu tô dentro das lives, sempre atrás, vendo as pesquisas, tudo que ele passa eu vou atrás, eu fiz um documento com isso, para que vocês vejam de forma organizada. É só você clicar lá que você vai assistir o vídeo dele. Pessoal, eu vi, é bastante legal. É uma coisa bastante neurótica, mas é bastante legal. Vale muito a pena. Neurótica? Ai, meu Deus. É, bastante. Eu jamais pensaria em fazer uma coisa assim, mas o negócio funciona redondo que ela me mandou hoje, eu testei. É muito legal. Eu sou apaixonada pelo conteúdo do senhor, assim, eu acompanho toda vez que tem alguma live, eu tenho que participar, porque é uma aula, é sempre uma aula. Obrigado, linda, imagina, obrigado. É incrível, eu tô na sua pós também, eu tô apaixonada, não vejo a hora de liberar mais aula, eu tô extremamente encantada e muito obrigada Eu que pelo seu agradeço, Dani, tempo. eu que agradeço a oportunidade, o convite, eu que agradeço, linda, com certeza. Você foi extremamente gentil comigo, preparando o conteúdo para divulgação, eu que agradeço. E, gente, até mais, eu vou ter que encerrar a live para não perder, para que vocês assistam depois. Muito obrigada. Tchau, Tchauzinho. linda. Fiquem com Deus.